Meus amigos, primeiramente um grande abraço a todos e, como de outras vezes, relembramos que quem esteja nos vendo ou ouvindo usando um celular, que coloque na horizontal, porque não queremos apenas que nos ouçam, mas que vejam as telas que iremos apresentar, porque elas vão nos ajudar a entender o tema que vamos apresentar. E por onde começamos? Começamos com uma parábola do Cristo, chamada a parábola dos talentos. Eu acredito que vários de nós já ouvimos falar dessa parábola, muito conhecida dentro do Evangelho, que essencialmente trata do quê? É um senhor, um dono de uma vinha, um dono de uma propriedade, em que ele chama três dos seus funcionários, dos seus pessoas que trabalham com ele, e deu para cada um deles talentos, ou seja, possibilidades ou áreas para serem trabalhadas em função do trabalho que cada um realizava. E a parábola nos mostra que 2 deles multiplicaram os talentos que receberam. Ou seja, quando passado um ano, ou passado um certo tempo, eles, quando retornaram e se apresentaram novamente perante o Senhor da vida, ou o Senhor da vinha, eles tinham multiplicado as suas possibilidades, os investimentos que tinha recebido. Mas um deles, quando retornou, entregou de volta a mesma coisa que tinha recebido. Na maioria das vezes, na interpretação desta parábola, mesmo dentro da doutrina espírita, se destaca apenas o aspecto de que todos nós, durante as nossas existências, recebemos talentos do Senhor, do Cristo, e muitas vezes retornamos à matéria, às vezes multiplicamos e as outras vezes retornamos ao plano espiritual zerados. Da forma como entramos, saímos. É o terceiro servidor. Está correta a interpretação, destaca a importância de efetivamente você multiplicar as suas possibilidades, os seus dons, os seus talentos dentro da existência. Mas, muitas vezes, não observamos por que o terceiro lavrador, o terceiro trabalhador, devolveu integralmente aquilo que tinha recebido. Por que ele fez isso? Ele fez isso por medo. Ele teve medo de desapontar. Ele teve medo de, quando retornasse novamente na presença do Senhor, tivesse menos do que tinha recebido. E, portanto, iria desapontar. Esse medo é um dos muitos medos pelos quais nós passamos durante a existência. Medo de trabalhar, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da alegria, da dor, do sofrimento, medos. Destaco esse ponto por quê? Porque já há 2000 anos o Cristo tinha dentro dele a importância, o impacto que o medo causa na nossa existência. Muitas vezes o medo faz com que a gente entre e saia da reencarnação zerado. Não construímos, não multiplicamos as nossas possibilidades. Então, o tema que nós vamos ver é os medos na vida, que é o que vocês estão vendo na tela. E escolhemos exatamente outubro porque a Organização Mundial da Saúde e outras organizações têm, no dia 10 de outubro, tiveram o Dia Mundial da Saúde Mental. E o medo é um dos elementos básicos dessa saúde mental.
uma quantidade enorme de pessoas não tem a saúde mental equilibrada porque estão sendo vencidos pelos medos. E a nossa amiga Joana de Ângeles, na frase que vocês veem na parte de baixo da tela, ela diz, olha, esta sociedade, a nossa sociedade, é uma sociedade amedrontada. Se tem medo de tudo e de todos hoje em dia. Um dos maiores medos hoje em dia, e um medo natural, será que vou ser contaminado pelo coronavírus? Será que, sendo contaminado, vou conseguir superar? São medos normais, naturais e compreensíveis, mas tem medos que não são normais e muitas vezes nos destroem sem percebermos. Então, são os medos na vida. E é o que nós queremos ver, como é que a doutrina espírita tem a nos oferecer para compreendermos esses medos e os vencer. Nós colocamos uma frase em branco grande aí, a soma de todos os medos. Por que a soma de todos os medos? Porque os medos que nós temos são muitos. Citamos alguns: medo de desapontar, medo de sofrer, medo da alegria, medo de fazer amigos, medo do coronavírus. São medos, mas quem são a soma de todos os medos? Essa é uma frase que é, na realidade, um título de um filme de alguns anos atrás, onde os integrantes do filme, os participantes, apresentam diferentes medos em função do medo de um ataque terrorista que levasse ao desaparecimento da sociedade. Então, cada um mostra diferentes aspectos do medo, é a soma de todos os medos. E é isso que nós queremos ver agora. Estão vendo? Tem uma espécie de uma pirâmide, um triângulo. Qual é a ideia? A ideia é mostrar que todos nós temos, muitas vezes, muitos desses medos que estão aí. Na base da pirâmide, tem aqueles medos que nós denominamos naturais, ou seja, são os medos que são comuns a todos nós, que estão normalmente ligados ao instinto de sobrevivência. É o medo do desconhecido, o medo do fogo, o medo do mar. São medos naturais, comuns a todos nós, primários, medos primários. No andar de cima, tem aqueles medos que nós estamos dizendo usuais, que são os verdes, ou os básicos, como diz a nossa amiga Joana de Ângeles, são medos que nós dizemos que tem uma razão objetiva, racional. E ela detalha, a Joana, esses medos usuais em 6 principais. Medo de morrer, medo da velhice, medo da doença, medo da pobreza, medo de críticas e medo da perda de um afeto. São os medos que normalmente envolvem uma grande porcentagem de todos nós. Não são os medos naturais, certo? Comuns a todos, que é o da base da pirâmide. Mas esses medos batem os usuais, o de morrer, velhice, pobreza, batem à nossa porta quase na totalidade das pessoas. O problema é que, muitas vezes, esses medos usuais, eles se transformam em manias, de manias se transformam em fobias. E aí entra-se o topo da pirâmide, que são os medos neuróticos. São os medos que efetivamente nos destroem e que precisam ser trabalhados. É o medo de animais, medo de sangue, medo de elevador, de avião, de escuro, medo da crítica, e, em particular, 2 grandes medos, que temos a denominação da síndrome do pânico e do transtorno obsessivo-compulsivo, que, na realidade, são medos, certo? Em que a pessoa em si não sabe nem o porquê que está ocorrendo. Então, essa é a soma de todos os medos. Nós trafegamos nessa pirâmide durante a existência. Precisamos saber por que deles. E aí é que entra a doutrina.
E entra a doutrina através de uma frase do nosso amigo André Luiz, que está no livro Do Nosso Lar, que ele retrata algo absolutamente básico para a gente entender os porquês desses medos. Ele diz: classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma. Ou seja, ele está dizendo que esses medos, com diferentes intensidades, eles, na realidade, estão dentro do espírito humano. Esse é o ponto principal. É isso que nós queremos ver e vamos ver a seguir. Então, os medos, de acordo com o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda, em um dos seus livros, tem 3 grandes causas. 3 grandes causas. 2 deles estão relacionados ao passado espiritual nosso. E um deles está relacionado ao presente da pessoa. Essas 3 causas, eles têm impactos diferentes nos medos neuróticos, nas fobias, nas manias e nos medos denominados usuais ou normais. Vamos por partes. O primeiro medo, ele diz, olha, são conflitos herdados de existências passadas. Ou seja, ele está dizendo que muitos dos medos, das fobias, dos transtornos de comportamento, eles refletem traumas que a pessoa teve em existências anteriores. Uma morte num precipício, uma morte enterrada viva, conflitos de relacionamento não resolvidos, em que a pessoa traz complexos de culpa dentro dela, ou seja, são traumas de vidas passadas que se refletem hoje, e nós denominamos esses traumas, muitas vezes, como medos neuróticos. É o medo que nós denominamos de medo kármico. O segundo causa, que ainda está relacionada ao passado, são não traumas em si de vidas passadas, mas são traumas vividos durante o período na espiritualidade. Perseguições espirituais, traumas em função dos setores espirituais para onde a pessoa foi após o desencarne. Por exemplo, aqueles espíritos que o nosso amigo André Luiz, no seu livro Nosso Lar, mostra que estão no umbral, muitos daqueles espíritos vão reencarnar, e quando reencarnarem, eles muitas vezes vão apresentar medos de escuro, traumas da forma, às vezes décadas, daquilo que sofreram no umbral. Então, são traumas não apenas das vidas passadas, mas são traumas da vivência que a pessoa teve na espiritualidade problemáticas. É o medo que nós denominamos medo obsessor. E em terceiro, que já não é uma causa relacionada ao passado, mas é relacionada ao presente da pessoa, são aquelas situações, vivências de uma criança, de um jovem, problemáticas dentro do próprio lar. Educação, muitas vezes, tirânica, violências dentro do lar, que causam sequelas dentro da pessoa, da personalidade da pessoa. E quando adulta, essas sequelas, esses traumas, se transformam em, muitas vezes, medos neuróticos, que também vêm comprometer a existência da pessoa. Então, para cada um de nós, de alguma forma, nós temos influência de algum dessas causas, com diferentes intensidades. Porque todos nós temos problemas kármicos, muitas vezes tivemos passagem na espiritualidade entre as nossas vidas difíceis, e muitas vezes temos convivência dentro da família amargas, que geram
muitas vezes, induções a esses medos. Cada um de nós vai reagir de forma distinta a essas situações, gerando medos distintos. O que queremos ver e observar é que os medos neuróticos, que são os medos no alto da tela, que são as fobias, as manias, são medos difíceis de controle. É necessário um tratamento psicológico, um tratamento espiritual, porque vimos que temos causas espirituais. São patológicos, ou seja, o que é anormal virou normal. E tem os medos usuais, que estão em verde, os normais, aquele medo de morrer, medo de pobreza, medo da velhice, são medos em que a gente pode controlar. São medos em que, de alguma forma, você tem uma razão para que ele esteja do seu lado. É esses medos usuais que nós vamos ver com mais carinho. Porque os medos neuróticos, como é o toque, como é o síndrome de pânico, eles exigem quase que um estudo à parte, e que nós faremos numa outra oportunidade. Mas antes de vermos os medos usuais, queremos mostrar uma outra tela, para nós compreendermos melhor por que esses traumas de vidas passadas se refletem como medos problemáticos na existência presente. Estão vendo? Esse aqui é um trecho de um artigo de uma revista editada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, chamada revista A Reencarnação, excelente revista, numa edição especial de 2003, exclusivamente sobre obsessão e desobsessão, que eu diria com os maiores ou melhores estudiosos dentro da doutrina espírita da questão da obsessão e da desobsessão. Tínhamos a Marlene Nobre, tínhamos o Jorge Andréa, que era um médico psiquiatra do Rio de Janeiro, a Sueli Caldas, de Juiz de Fora, cada um deu a sua participação. Em particular, o nosso amigo, que é médico também, Sérgio Luiz, ele escreve o quê? As emoções reencarnam junto com a pessoa. Costumamos dizer que o que se apaga das vidas passadas são os fatos, mas não a memória emocional dos fatos. Traumas de vidas anteriores reencarnam junto ao nível emocional. Por isso que o nosso amigo Chico Xavier complementa. O esquecimento do passado, na realidade, é um entorpecimento. O que fomos ontem ainda vive no que somos hoje. Não esquecemos o essencial, que fica registrado no nosso inconsciente, que desabrocha no presente e que muitas vezes entramos num processo de auto-obsessão, que é o medo. Então, entendem? O trauma vivido nas vidas anteriores ou na espiritualidade, eles retornam conosco no presente. Esquecemos precisamente o que causou o trauma emocional. Mas a intensidade deles vem junto. Daí gerando intensidades de medos distintos. Está claro? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque essas emoções, elas nos afetam de forma distintas. Por isso que os medos são absolutamente individuais. O meu medo é diferente do seu. Por quê? Porque temos passados e memórias espirituais distintas. Vamos dar o passo seguinte. Os medos principais, que a nossa amiga Joana de Ângeles, num dos seus livros, e ela tem vários livros que tratam sobre medo, ela chama de medos básicos. Nós estamos chamando de medos principais. E ela denomina 6, que não é apenas 0. A psiquiatria também destaca que o ser humano, cada um de nós, temos muitas vezes esses medos com intensidades distintas. E o primeiro é o medo da morte.
maioria das vezes, a pessoa nos diz que a pessoa tem medo da morte porque tem o medo do desconhecido. Não sabe para onde vai, como é que é. É o medo do desconhecido. Essa é a justificativa falsa. O medo da morte não é o medo do desconhecido, é o medo do conhecido. É o medo de saber exatamente o que fez, ou o que deixou de fazer na presente reencarnação. É como diz o nosso amigo Evaldo, o medo da morte é o medo da vida não vivida. É o medo dos muitos débitos que temos para com a nossa própria vida e que a morte não vai deixar que a gente salde. Então, o medo da morte não é o medo do desconhecido, é o medo do conhecido do que nós fizemos ou não fizemos. É o medo de ter enterrado o talento. Pô, mas eu enterrei o talento, certo? Me deram o talento, mas eu não fiz nada. E a morte está se aproximando e eu vou me apresentar como? Para o Senhor da vida. Entendeu? O medo da morte não é o medo do desconhecido, é o medo do conhecido. Medo da velhice. Coloquei na tela de vocês uma frase da nossa amiga Cora, que ela fez numa entrevista com mais de 90 anos de idade. Ela diz, não tenho medo. E nem penso na velhice. E complementa de forma absolutamente brilhante. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. A velhice é um estado de espírito. Assim como a juventude, você tem jovens velhos e tem velhos jovens. Não se enterre antes do tempo. Se enterrar antes do tempo é você se render ao medo da velhice. Velhice e juventude é um estado mental agregado a condições físicas, sem a menor dúvida. Você não faz, com 80 anos, 100 metros em 10 segundos, mas faz 100 metros em 1 hora. O problema é você não fazer nem em 1 hora. Sei que alguém vai ter que me enterrar, mas não vou fazer isso comigo mesmo. Medo da doença, que está associado, assim como o medo da velhice, certo? O medo da velhice, uma das justificativas é que, na realidade, a morte está aproximando, certo? Cada vez que eu fico mais 1 ano a mais, eu tenho um período a mais perto da morte. E o terceiro medo que está associado aos outros é o medo da doença, o medo de enfermar. Na realidade, esse medo da doença é mais das doenças mutiladoras, das doenças que vão, de alguma forma, tolher a sua capacidade de se manifestar, de se exprimir, certo? São as doenças degenerativas, na maioria das vezes. Mas, como diz o nosso amigo Divaldo, só existem doenças porque há doentes. No instante em que se renova interiormente, o indivíduo não terá mais doenças. Ou, mais precisamente, ele não vai gerar novas doenças, porque as doenças que ele está, muitas vezes, sentindo, refletindo hoje, refletem o passado. O modo de pensar do passado, o modo de agir do passado. E de acordo com o que ele tenha maior ou menor, muitas vezes, desse medo, ou seja, como que ele enfrenta, ele pode estar gerando um futuro ainda enfermiço ou não. E o recado do nosso amigo Divaldo, quando ele diz que se há doenças é porque existem doentes. Certo? Então, o que precisa ser trabalhado é o doente em si. A doença tem muitos nomes. Alzheimer, uma situação de transtorno, é a enfermidade, mas o espírito é que ele está refletindo dentro dele uma situação de desequilíbrio do passado, que se reflete muitas vezes também no medo. Medo da pobreza, que de alguma forma também está relacionado aos outros medos, certo? É o medo muitas vezes de não ter o recurso para ser tratado, a doença. Medo de não ter ninguém na velhice para o cuidar, certo? E, portanto, vai morrer mais cedo, vai morrer abandonado. Mas, como diz o nosso amigo Fonseca,
certo? A maior pobreza não reside no cofre vazio, e sim no coração incapaz da infinita riqueza do bem comum. Ou seja, a maior pobreza é a pobreza de espírito, não é a pobreza material. Como diz o nosso amigo poeta português, em que ele diz: nada é pequeno se a vida não é pequena. Nada é pequeno se você não for pequeno. A maior pobreza é a pobreza íntima. É a pobreza de entendimento, de visão, de ânimo. Essa é a pobreza maior. Essa pobreza que a gente não deve ter. Nada é pequeno se a alma não é pequena. Nada é pequeno se a alma não é pequena. Medo da crítica. Aí é o nosso amigo Chico Xavier falando. Muito interessante. Quem não tem razão no que me critica não merece resposta. Mas aquele que fala e está criticando com razão, não há o que contestar. É a verdade. E contra a verdade ninguém pode. Portanto, não devemos ter medo da crítica. As verdadeiras devemos aceitá-las e melhorarmos. As que não sejam verdadeiras, segue em frente. Não há por que ter medo da crítica. As verdadeiras devemos assumi-las. As incorretas, as falsas, viremos a página. E por último, medo da perda de afeto profundo. A nossa amiga Joana de Anjos é absolutamente perfeita neste ponto. Ela diz: somente se perde o que realmente não se tem. O amor que é real, que é efetivo, que é duradouro, que é sólido, esse não se perde. Tem muitas pessoas que matam ou se matam porque o amor foi embora, o amor o traiu, o amor se distanciou, o amor foi com o outro. Se esse amor partiu, é porque não era real. E, às vezes, a gente se mata ou mata o outro, porque achamos que tínhamos realmente esse amor, e não era real. Somente se perde o que realmente não se tem. Porque se tem, não se perde. Não existem afetos que se percam ou desapareçam quando eles são reais. Muitas vezes, esses afetos que se percam ou que desaparecem são fenômenos pontuais. São situações superficiais. Que situações da vida fazem o afastamento da pessoa. Amores reais transcendem a vida. Permanecem na espiritualidade, permanecem nas vidas. São os nossos amores eternos. Estes não se perdem. Outros seguem. Somente se perde o que realmente não se tem. E volto. Muitas vezes as pessoas se matam ou matam por achar que tem os outros, ou o outro, ou o amor do outro. E muitas vezes percebe que isso não é real. E não compreendem. E, portanto, se matam e se matam. O que fazer com esses medos? Já falamos. Para cada um deles, certo? A diretriz foi dada. Mas destacamos de forma geral, porque cada um de nós vai ter algum daqueles medos ali, de forma distinta. Ela dá uma diretriz geral, que é o que está na tela de vocês. Ela dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 diretrizes. Primeiro, o labor fraternal. A nossa amiga Joana de Anjos é absolutamente precisa nas palavras. Ela não diz o trabalho. Todo ser humano, gravem, todo ser humano precisa desenvolver 3 trabalhos. O trabalho que nós poderíamos dizer de subsistência, o trabalho remunerado. Segundo, o trabalho fraternal, que é o trabalho que nós dentro da doutrina chamamos de fazer a caridade.
E tem um trabalho íntimo ou moral. O ser humano precisa desenvolver sempre, em paralelo, esses 3 trabalhos. Uma mesa só é estável quando tem, no mínimo, 3 pés. Esses são os pés do equilíbrio íntimo do ser humano. O trabalho material, o trabalho espiritual e o trabalho íntimo, de renovação, como é dito. O que acontece é que, muitas vezes, não fazemos, às vezes, algum dessas pernas, e, portanto, a mesa não fica estável, ou seja, a pessoa não fica estável. Ou uma das pernas é menor do que as outras, portanto, a mesa ela fica balançando. E a pessoa não consegue ter paz. Então, o trabalho fraternal. Por quê? Porque nesse trabalho fraternal você vai entender melhor o outro. Você vai ver que o outro tem medos, talvez, como os seus, e está trabalhando, está se esforçando. Segundo, um ponto muito importante que muitas vezes, dentro da própria doutrina, não se destaca, o culto doméstico do Evangelho. Vocês já ouviram falar, dizer que você deve fazer o culto doméstico do Evangelho como uma terapia contra o medo? É o que a nossa amiga Joana está falando. É isso aí. Porque quando você faz o culto do Evangelho, você está se autodoutrinando. Você está ouvindo como levar, enfrentar, como não enterrar os seus talentos. Isso vai lhe ajudar. Obviamente, o pensamento do otimismo frequente, ou seja, uma atitude corajosa perante a vida e você. Orar. Orar é partilhar. Orar é compartilhar os seus medos, os seus anseios, os seus temores com Cristo. E, por último, a água magnetizada e o passe. Por quê? Por quê? Porque tem muitos medos que são reflexos de processos obsessivos. São reflexos de traumas reencarnatórios que a água, e o passe e a desobsessão vão ajudar ao medo. Então, essas são as terapêuticas importantes que está às nossas mãos. Bem, chegamos próximos do nosso encerramento e queremos encerrar com 3 apreciações de 3 poetas e escritores muito conhecidos de todos nós, que é o Casimiro de Cunha, o nosso amigo Guimarães Rosa e o nosso amigo Fernando Sabino. Cada um deles nos dá um aspecto, um empurrão para vencermos os nossos medos. O Casimiro diz de forma poética: teme apenas a ti mesmo. Na esfera de teu dever, quem se amedronta consigo, nada mais tem a temer. Ou seja, não tenha medo do seu talento. Não tenha medo daquilo que você pode realizar. Quem tem medo e se amedronta consigo, nem começa. Enterra o talento. Devolve da forma como recebeu. Entrou na vida e sai da vida zerado. Nosso amigo Guimarães Rosa diz: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria. Aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer, a vida, da gente é coragem. Ou seja, a vida vai ter momentos frios e quentes, apertados e frouxos, dolorosos e alegres. A vida embrulha e desembrulha. O que ela quer é que a gente não tenha medo. Enfrente o terrível de frente. E precisamos enfrentar o terrível de frente. Qual é o terrível? Não sei qual é o terrível. O meu terrível é diferente do seu. O seu medo é diferente do meu. O seu passado é diferente do meu. O que a vida, o plano espiritual, o Cristo nos pede é coragem.
E, por fim, o nosso amigo Fernando Sabino, no seu livro O Encontro Marcado, na última página da primeira parte, que se chama A Procura, ele diz o seguinte: nós, na procura da vida, na procura da felicidade, do amor, do carinho, da paz, do equilíbrio, muitas vezes nós precisamos fazer da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Na vida, como diz o nosso amigo Guimarães Rosa, vamos ter quedas. A arte está em transformar a queda num passo de beleza, de dança, de aprendizado. Vamos ter medo, vamos transformar o medo numa escada para algo de melhor, para melhorarmos, para vencermos o passado. Termos sonhos e desses sonhos se transformar em pontes. Pontes para o quê? Para um encontro. A vida não é a arte do reencontro? Hoje vamos ter e transformar esses reencontros em encontros, transformando as quedas em um passo de dança, o medo numa escada e um sonho em algo real. E para finalizar, vamos usar uma poesia do nosso amigo Paulo Vanzolini, adaptação nossa, em que ele não diz, aliás, podemos falar como está no original, porque aqui está no adaptado. Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um tinha. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, reconhece o erro e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A nossa adaptação, tive medo. Não procurei esconder, todos viram, fingiram pena de mim, não precisava. Ali onde eu tive medo, qualquer um tinha. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão. Reconhece o medo e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Temos os nossos medos. O medo de todos nós. A soma de todos os medos. É preciso dar a volta por cima. Um grande abraço a todos. Certamente nos vemos no futuro e vocês vão receber não apenas este vídeo, como muitos textos muito mais completos do que nós falamos e muito mais além do que nós dissemos durante esses minutos. Um grande abraço a todos.